Olá, bem-vindo a mais um vídeo de treinamento do configurador do Solution Web, a ferramenta multifuncional corporativa da CyberSul. Nesse vídeo nós vamos aprender a configurar dashboards. O Solution Web tem um sistema bastante amplo, bastante robusto de criação de dashboards, de painéis de controles voltados para a gestão, voltados para cargos diretivos da empresa, para o empreendedor, mas também muito utilizado para gestão por indicadores, onde os usuários também podem ter painéis de controle voltados para as suas metas, voltados para os indicadores de sua competência. Então, por isso é tão importante saber configurar diferentes dashboards para o Solution Web. A gente vai utilizar esse botão aqui, configurar dashboard. Aqui nós vamos ter uma janela muito simples, de poucas funcionalidades. Aqui em cima a gente vai ter um filtro. Embaixo a gente mostra o script de cada quadrante, de cada gráfico do dashboard. E aqui a gente tem então uma área de teste do SQL. Eu quero iniciar mostrando aqui o dashboard de entrada, né? Esse é talvez o mais importante, que é o painel de controle que o usuário, após fazer login, é confrontado, é mostrado para ele, né? Então aqui nós temos uma configuração de 4 quadrantes de informação, 4 informações diferentes acima. Na lateral nós temos 4 relógios, a gente chama de gráfico Gauge aqui, voltado para metas. Aqui no meio nós estamos mostrando um gráfico de curva, outro gráfico de barra comparativa e mais um gráfico de barra simples. E à direita nós mostramos aqui um gráfico de mapa por volume de venda, nesse caso aqui, na verdade volume de clientes por cidade. E aqui embaixo 2 pizzas, 2 gráficos de pizzas. Tudo isso aqui é autogerenciável. Quando se instala o Solution Web, vão configurações default, configurações sugeridas para utilizar esse dashboard, mas o mais importante é que tudo isso aqui pode ser alterado pelo proprietário do software, pela empresa contratante. Por onde? Através desse recurso configurar dashboard. Quero mostrar para vocês o funcionamento é muito comum, muito simples, grupo de usuário e menu. Se eu não informar nada disso aqui, ele mostra todos os quadrantes, todos os gráficos configurados. Aqui no caso eu estou colocando usuário padrão e dashboard de entrada. Tudo isso aqui que vocês estavam vendo aqui está descrito aqui. Cada linha dessas daqui é um desses gráficos ou quadrantes aqui. Então, é assim que funciona todos os dashboards. A configuração, obviamente, a gente recomenda que tenha assistido o vídeo de introdução ao Solution Web Config, né? É muito importante para ter uma noção de todas as alterações e todos os impactos que tem essa aba aqui. Mas a configuração ela é relativamente simples, só que obviamente ela exige um conhecimento de SQL para gerar esses scripts novos, né? No entanto, eu tenho a possibilidade de importar scripts de painéis de controle pelo modelos templates. Quando eu acesso essa aba aqui, modelos templates, eu já vou voltar para configurar dashboard, mas eu quero mostrar para vocês antes aqui modelos templates, tá? Aqui eu tenho uma aba dashboard, que eu consigo acessar o repositório da CyberSul, que está na internet, que todos os clientes têm acesso, e aqui eu posso ver vários scripts pré-configurados. Ou seja, eu preciso ter conhecimento SQL para montar um painel de controle de Solution Web? Não necessariamente, porque eu posso acessar o meu repositório e ver se algumas dessas configurações aqui atendem às minhas necessidades. Então, por exemplo, aqui eu tenho um quadrante que mostra o número de boletos em abertos. Aqui eu tenho um gráfico de linha que mostra as compras do ano. E por aí vai. São centenas, e isso aqui é periodicamente
alimentado, mantido pela CyberSul. Então, de tempos em tempos, a gente vai adicionando novas possibilidades, novos scripts aqui. Então, é muito de ler e ver se algum desses gráficos ou scripts atende à necessidade do gestor, do usuário, da empresa. Só mais um exemplo aqui, ó, no menu Produtos, eu tenho um quadrante que informa o custo de estoque no último inventário. É uma possibilidade. Se isso aqui me atende, se eu quero ver isso aqui lá no meu menu, basta 2 cliques aqui, ele vai importar para o dashboard do produtos e serviços. E aí eu posso alterar, posso botar para o menu de entrada, posso botar para outra área. Então, é isso. Antes de mostrar o funcionamento lá, eu quero ressaltar que não é necessário conhecimento avançado para eu poder montar um dashboard de acordo com as minhas necessidades. Basta eu acessar o modelo de modelos e templates, ir na aba Dashboard e aqui pesquisar entre centenas de possibilidades de scripts para montar o meu dashboard. Então, esse é um ponto que eu gostaria de salientar. Agora, pesquisei aqui, nenhum desses scripts atende ao que eu preciso, aí sim eu vou usar o botão Configurar Dashboard. E aí ter, obviamente, conhecimento de SQL. Por isso que a gente... É uma possibilidade, obviamente, que a empresa tenha um funcionário com conhecimento SQL, mas boa parte das vezes o cliente vai optar por demandar dos nossos técnicos essa configuração, passando a necessidade e o técnico configurando. Como aqui nós temos um vídeo de treinamento mais que pretende se aprofundar um pouco mais, a gente vai mostrar cada uma dessas possibilidades aqui. Vamos começar. Como eu insiro... Eu vou fazer já partir, né, para um caso de uso aqui. Eu vou na área clientes, vou no dashboard de clientes. Ó, vocês têm 4 quadrantes configurados e um gráfico de linha. Eu vou colocar aqui um gráfico de pizza de clientes por estados. Vou fazer uma contagem de quantos clientes eu tenho em cada estado. Vou vir aqui em cliente. Vocês vão ver que só tem 4 quadrantes, cada um com seu script, e um gráfico de linha. Tá? Como é que eu insiro um novo gráfico? Vou no final da listagem, coloco o cursor para baixo. Primeiro, digo qual gráfico que eu quero montar. Vou dizer que é o de pizza. Coloco um título para mostrar lá no sistema. Então, clientes por estado. E aqui, ao lado, eu escrevo o comando SQL que vai ser traduzido em gráfico. Eu tenho montado aqui. É o seguinte, vou selecionar o estado, obviamente, um contador, vou dar o nome de total, da onde? Da tabela de cadastro de clientes, ao GC0301. Quando estado for diferente de vazio, ou seja, quando o estado estiver sido informado, vou agrupar esse meu contador por estado e vou ordenar por essa contagem de forma decrescente. Então, não precisa ter um SQL muito avançado. Acessando o dicionário de dados da CyberSul vai saber o nome dos campos e o nome das tabelas. E aí, basta montar aqui. O que eu faço para testar? Aqui embaixo a gente tem o botão Teste SQL. Ele tem que retornar a informação desejada. Outro botão muito importante que é o Ajuda. O Ajuda me diz como deve se comportar esse SQL. Então, o que ele diz aqui? Para fazer um gráfico de pizza, eu preciso de uma lista de registros com 2 colunas. Na primeira, eu vou retornar o texto e na segunda, o valor numérico. E aqui, inclusive, tem um exemplo. Exatamente o que o meu SQL retornou. Um conjunto de linhas, vocês podem ver quantas linhas tem aqui, onde o primeiro dado é um texto, no caso, o nome do estado, o F do estado, e um número, um contador. Poderia ser um número flutuante, um valor, por exemplo, total de vendas por estado, total de vendas, quantidade vendida para cada cliente, enfim. O Ajuda te diz o padrão de retorno desse SQL. Essa que é a intenção do Ajuda aqui. Mas está feito. Então, está finalizado o meu gráfico de pizza. Obviamente que, dependendo da informação, dependendo da série de informações, o SQL pode se tornar mais complexo,
Mas a criação desse gráfico aqui no configurador é muito simples, como vocês podem ver. E eu vou minimizar aqui, abrir o Solution Web, como vocês podem ver, ó, esse gráfico vai aparecer aqui. Ele não está aparecendo, inserir agora, vou voltar aqui para recarregar. Tá aí, tá então na tela recarregado o gráfico mostrando para vocês. Vamos lá, vamos voltar para o nosso dashboard de entrada, esse dashboard que a gente configurou para mostrar vários gráficos e quadrantes, né? Então, aqui eu não vou, obviamente, recriar todos, mas a ideia é mostrar o funcionamento de cada um deles. Primeiro, vamos começar pelos mais simples, os quadrantes. Os quadrantes são números que fazem sentido para mim colocar ele em destaque na tela. Aqui estão os 4 representados, quadro 1, quadro 2, quadro 3, quadro 4. Aqui o SQL é o mais objetivo possível. O resultado do meu SQL que eu informar aqui tem que ser um número, inteiro ou flutuante, certo? Então é muito simples, ele também diz aqui, ó, deve retornar um registro apenas com uma única coluna, que pode ser número, inteiro, data ou texto. O mais comum é que seja numérico ou inteiro, ele vai colocar esse dado que resultar dentro desse quadro aqui em destaque, certo? Que também eu posso testar SQL, ele vai retornar, como eu disse, um dado apenas. Os 4 quadros funcionam da mesma forma. O segundo são os gauges. Os gauges são esses velocímetros aqui que estão na lateral. O nome deles são gauge 1, 2, 3 e 4. E aqui a gente também vai recorrer ao ajuda. Ele deve retornar apenas um registro, uma coluna, e essa coluna deve ser numérica ou inteira. O resultado precisa estar entre 0 e 100. Por quê? A ideia é que a gente simule um velocímetro para controle de metas, né? Então, esse velocímetro aqui, ele vai crescendo até chegar em 100%. Obviamente, pode chegar a mais de 100%, ele vai ultrapassar aqui, mas a ideia é essa. Então, esses são os gauges. Todos eles devem ter o SQL é parecido com o quadrante, o resultado é um valor, né? Com essa observação, que ele tem que ficar entre 0 e 100. Acima de 100, obviamente, vai ultrapassar, mas ele vai chegar no limitador de 100 aqui. Gauge 1, 3, 2, 3 ou 4. Não preciso configurar todos, tá? Se eu quiser só ter um gauge, coloca só o gauge 1. Vamos lá, vamos olhar a nossa tela aqui. O que a gente tem? Pedidos faturados no ano. Isso aqui é um gráfico de linha. Vai estar aqui, linha. E o que nós precisamos aqui, como é que tem que se comportar esse SQL? Ele deve retornar uma lista de registros com 2 colunas. A primeira tem que ser um dado do tipo data ou texto. E a segunda, um valor inteiro ou flutuante. Vamos pegar esse aqui de exemplo. É justamente isso que acontece, ó. No primeiro uma data, no segundo os pedidos, certo? Para quê? Para ele desenvolver esse gráfico aqui de acompanhamento temporal aqui dos pedidos. Por exemplo, nesse aqui eu estou dizendo quantos pedidos tem por dia. Então essa que é a ideia do gráfico de linha. Aqui eu tenho um gráfico de barras e eu tenho 2 modalidades, eu vou explicar agora. Barra e a barra simples. A barra, ele vai ter um SQL um pouquinho mais complexo. Vai ser uma lista de registros em que eu tenho que ter 3 colunas. A primeira vai ser uma data ou texto e as outras 2 vão ser valores numéricos ou inteiros, flutuantes ou inteiros. Para quê? Para que eu possa reproduzir um gráfico do tipo comparativo. Ó. Aqui, por exemplo, eu estou fazendo mensal o gráfico, né? Então eu mostro, ó, por exemplo, no mês 7 de 2024, essa barra e essa barra, o que elas dizem? Quantos pedidos foram criados e quantos foram faturados? Aqui eu tive 10 pedidos que não foram faturados, aqui eu tenho 15 que foram faturados. Então a ideia é sempre fazer comparativos, assim, dentro do mesmo período, né? Por isso que esse SQL tem que me retornar 2, um dado de referência, que vai ser, por exemplo, o mês, e outros dados comparativos, 2 números no caso desse aqui. E aí eu tenho uma barra simples,
Vocês podem ver aqui, tem um gráfico de produto por grupo. A barra simples, como diz o nome, vai ser um pouco mais simples. O que eu preciso? Uma lista de registros, em que a primeira coluna vai ser data ou texto, e a segunda vai ser um valor numérico. Para fazer como se fosse um ranking, né? Aqui no caso está bem didático. Ó. Eu tenho quantos produtos eu tenho cadastrados em cada grupo. Ó. Então, a primeira coluna é o nome do grupo e a segunda é um contador. Ó. Então, aqui no grupo 1 eu tenho 5 produtos, aqui eu tenho 2, aqui eu tenho 4. Vamos testar o SQL, é exatamente isso aqui que ele me retornou. Um campo texto, poderia ser uma data, poderia ser... poderia fazer um gráfico, por exemplo, produtos cadastrados por mês. Então, seria data e um contador, por exemplo. Né? Então, essa que é a ideia, a diferença entre barra e barra simples. E, por fim, na verdade, tem duas explicações aqui ainda. A pizza, essa que eu fiz lá no cliente. As duas têm o mesmo funcionamento, certo? Pizza e pizza 2 é o mesmo funcionamento. Tenho que retornar um texto e um contador. E aí eu tenho, para finalizar, o mapa. O mapa também é relativamente simples o SQL dele. Eu tenho que retornar uma lista de registros em que a primeira coluna vai ser o nome da cidade e o segundo vai ser um valor numérico, inteiro ou flutuante. Então aqui a criatividade, né, é do gestor. Né? Eu quero, no caso aqui eu estou mostrando a quantidade de clientes por cidade. Né? Então a bolinha aqui vai ficando maior conforme esse totalizador. Né? Porto Alegre eu tenho 7 vendas, então aqui está um pouco maior na capital gaúcha. Mas enfim, a ideia é que é essa, eu possa determinar o que me interessa por estado. Pode ser número de clientes, pode ser total de vendas, pode ter total de orçamentos, enfim, qualquer que for a minha necessidade de gestão aqui, a ideia é que eu vou então mudar o SQL conforme essa necessidade que eu tenho de acompanhar o indicador. Como eu disse, o funcionamento ele é bastante... Como eu disse, o funcionamento é bastante simples, o que vai se tornar complexo é o SQL de cada necessidade. Antes de finalizar, é interessante citar isso aqui, tem alguns parâmetros constantes disponíveis. Né? Então, por exemplo, se eu quero total vendido de um dia, eu posso colocar aqui no meu SQL... 2 pontos igual a hoje. Where data igual a hoje. 2 pontos hoje. Se eu quero total do mês, 2 pontos mês. Do ano, 2 pontos ano. Se eu quero do vendedor conectado, posso usar o parâmetro vendedor. Se eu quero do técnico conectado. Se eu quero do cliente conectado, muito usado para o portal de clientes. Então, tudo isso aqui eu posso escrever no meio da SQL aqui, né, e o sistema vai interpretar e substituir essa constante. Outra questão, eu posso copiar, por exemplo, de um dashboard, eu posso copiar de um menu para o outro, ou de um usuário para o outro, porque lembrando, eu posso ter um dashboard para o meu gerente, outro para o meu diretor, outro para o funcionário das vendas, outro para o funcionário da compras. Além das variações por menu, eu também posso ter uma variação por usuário ou grupo de usuário. A gente recomenda para empresas mais estruturadas, que têm os setores já bem definidos, usar o grupo de usuário, que fica mais fácil de dar manutenção. Então eu posso copiar, por exemplo, de um usuário para o outro. E eu também tenho a opção do dashboard padrão, que ele vai resetar o dashboard de entrada e vai trazer o que tem no repositório. São outras duas opções aqui que a gente pode usar. No geral é isso já, né? Com essas explicações é possível já fazer bastante alterações, muitas alterações, mas sempre lembrando que para o usuário final, para o proprietário do Solution Web, para aquela empresa que não tem colaboradores com especialização técnica em SQL, por exemplo, o modelo de template vai ser a forma mais interessante de usar e de customizar os seus dashboards, porque é daqui que eu tenho uma centena de opções aqui de análise e eu posso importar um por um. Eu não preciso importar, como vocês já entenderam, né? Eu não preciso importar um dashboard inteiro. Eu posso importar um gráfico específico, um gráfico de pizza de clientes por estado. Isso me interessa? Me interessa, então eu dou 2 cliques e importo para o meu sistema, para o meu dashboard. Que daí eu vou
continuar por aqui a sua personalização. Um grande abraço e até a próxima.